Bom dia a todos que estão acompanhando a partir deste momento essa transmissão ao vivo através do Facebook do Diário de Pernambuco, que é o início da nossa série de reportagem com os candidatos ao governo do Estado. Sou Cauê Diniz, editor de Política e Economia do Diário. Vandeck Santiago, meu colega de redação, editor executivo do Diário, vamos estar participando, então, hoje e amanhã dessa série de entrevistas com todos os candidatos convidados e que as agendas foram que se adequaram aos momentos. Ou seja, o primeiro é Maurício Randes, que está aqui conosco, e a partir de agora vamos começar a entrevista. Lembrando, vale ressaltar, que essa é uma realização do Diário de Pernambuco em parceria com o Instituto Politeia, que está sendo lançado hoje à noite na Universidade Católica de Pernambuco. Bom dia, Maurício. Bom dia, Cauê. Bom dia, Vandeck. Bom dia, Maurício. Bom dia, internauta. Hoje estamos vivendo uma grande descrença da população quanto aos políticos. O senhor passou, acho que cerca de 6 anos afastado de cargos públicos e agora está voltando a concorrer novamente. O senhor também estava descrente e resolveu voltar para tentar mudar esse cenário. Qual a sua perspectiva e como o senhor olhou esse momento do país? Eu acho que a política, Cauê, foi ao fundo do poço. É uma campanha totalmente diferente. As pessoas estão muito irritadas com a política. E eu fui chamado para voltar a disputar o mandato eletivo em Pernambuco, justamente a partir da constatação de muitos segmentos da sociedade que querem que políticos não convencionais, que pessoas com experiência política, mas com renovação de métodos, possam se apresentar para ajudar a transformar a política. Então, uma das ideias forças dessa minha candidatura é justamente a reconstrução da política, a reinvenção da política, reconectar a política com as pessoas normais e com as entidades da sociedade civil. Então, eu venho com uma experiência política de 3 mandatos de deputado federal, de líder da bancada do partido do presidente Lula, então, na Câmara dos Deputados, presidente da CCJ, mas eu não sou um político convencional. Eu não estou vindo aqui disputar o governo com grandes estruturas. Aliás, essas grandes estruturas de 14 partidos numa coligação, 16 partidos em outra, a gente já sabe no que é que dá. Quando eles chegam ao governo, loteiam os cargos públicos e aumenta a ineficiência que asfixia a sociedade. Então, só o fato de a gente vir com uma história e com uma coligação mais harmônica, que não é essa coligação de partidos Frankensteins, às vezes partidos com propostas políticas antagônicas, com pessoas que mal podem frequentar o mesmo palanque. De repente, em casamentos de conveniência, essas pessoas se juntam nessas mega coligações e a gente sabe o que é que dá. A repetição das velhas práticas da política. A minha candidatura vem para renovar a política aqui em Pernambuco. Candidato, bom dia, Cauê Diniz, meu colega de redação. Bom dia aos internautas, aos ouvintes e aos eleitores e eleitoras de Pernambuco. Candidato, eu queria saber uma questão alusiva à saúde. Eu vi um levantamento do Conselho Federal de Medicina, com dados de 2017, junho de 2017, que mostra um grande número de pessoas que marcam cirurgias, são as chamadas cirurgias eletivas, não são urgentes, mas são muito importantes para as pessoas, como catarata, varize, hérnia, e essas pessoas aí demoram anos na fila para ser atendidas, às vezes até 10 anos, há casos de 10 anos da pessoa esperando, às vezes as pessoas morrem na fila antes de serem atendidas. Que proposta o senhor tem? A gente sabe que essa questão é do SUS, mas são recursos repassados para os estados e municípios, que são quem executam as ações. Então, que proposta o senhor tem para atender essas pessoas que estão na fila esperando por uma cirurgia que não é tão urgente, mas é fundamental para a qualidade de vida delas? Vandeck, nosso primeiro passo vai ser realizar mutirões nas diversas regiões e unidades de saúde para resolver de imediato o gargalo das filas e as pessoas que estão precisando marcar consultas e intervenções cirúrgicas. Mas isso não basta. É preciso ter uma concepção de mudança estrutural na saúde. Há um estudo do Ministério da Saúde que afirma que uma única introdução de uma única medida que eu vou fazer em Pernambuco, que é o prontuário eletrônico para todas as pessoas que vão ser cobertas pela rede do SUS em Pernambuco. Então, esse prontuário eletrônico, com todos os dados de saúde da pessoa, vão evitar o retrabalho e vão fazer com que a produtividade nas unidades de saúde, quando essa pessoa for atendida, aumente. O estudo do Ministério da Saúde aponta que só o prontuário eletrônico pode aumentar a produtividade nas unidades de saúde em até 20%. Eu vou também colocar uma ênfase muito grande na integração dos sistemas de gestão, esses sistemas de informática, esses softwares,
que são contratados individualmente pelas diversas unidades de saúde. Só que elas não dialogam entre si. Então, eu, governador de Pernambuco, uma das primeiras medidas vai ser integrar os sistemas de gestão das unidades hospitalares de todo o estado de Pernambuco. Uma terceira ordem de medidas vai ser a valorização do servidor. Eu fui autor da emenda constitucional que efetivou os agentes de saúde e de combate às endemias. E eu vou criar gratificações por performance. Por exemplo, se reduzem-se as arboviroses, se faz-se mais atendimento pré-natal, gera-se um índice e o agente ganha uma bonificação para atuar muito na prevenção de saúde. Eu estou tendo também o grande apoio dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem. Essa gente precisa ser mais motivada para melhorar o atendimento. Isso aí é com diálogo, fazendo com que as entidades dos servidores de saúde participem comigo da solução dos problemas de saúde, que vão ser bem monitorados e que também eles se sintam valorizados profissionalmente, o que hoje não ocorre. Além do mais, nessa questão das UPAs, por exemplo, que é uma boa iniciativa, e eu não vou vir aqui para destruir o que tiver de bom. O que tiver de bom, eu vou dar continuidade e vou continuar melhorando. Por exemplo, a UPA em Pernambuco foi uma boa ideia, mas ela deteriorou muito a qualidade do atendimento. E esse atendimento caiu por 3 razões. A primeira, o Estado reduziu os valores repassados às OS que administram as UPAs. Segundo, o Estado ficou atrasando muito esses repasses. E terceiro, o Estado não fez o monitoramento da gestão dessas UPAs. O governador Maurício Randes vai resolver esses 3 problemas e o atendimento que a sociedade tem na UPA vai melhorar muito. Essas melhorias podem ser realizadas só com os recursos de Pernambuco ou o senhor vai depender de recursos federais? Para tudo, nós vamos estar chamando a responsabilidade do governo federal. O Brasil tem hoje uma repartição de receita tributária que é muito iníqua. Com os estados ficam as responsabilidades de segurança, de saúde, de educação, que envolve a contratação de grandes contingentes de servidores e, portanto, muitas despesas de custeio, e a administração, que recolhe a maior parte dos tributos no Brasil, fica só com a sinalização de diretrizes. Eu sei como caminhar em Brasília. Eu fui deputado federal durante 3 anos, fui líder de bancada de governo. Ainda hoje eu chego em Brasília, vejo amigos nos ministérios, nas repartições, no Congresso Nacional, em todos os partidos. Então, este capital político, Vandeck, que eu construí em 12 anos, representando o povo de Pernambuco, eu vou trazer de volta aqui para que o governador de Pernambuco tenha mais protagonismo em Brasília e possa trazer mais recursos, não só para a saúde, educação, estradas e segurança, mas participar ativamente até mesmo da reforma tributária. Eu sou muito amigo do deputado federal Luiz Carlos Rauli, que é o autor do melhor projeto que tem de reforma tributária. Ele até teve no Diário de Pernambuco, quando visitou Pernambuco há poucos meses. Eu conheço profundamente o projeto Rauli, sei que é uma solução, porque simplifica uma série de tributos com base no sistema que é internacionalmente dominante, que é imposto sobre valor agregado. Você fazer uma concentração tributária simplificando para ter mais investimento. E sabe por que ela é muito travada? Porque muitas vezes os governadores não se articulam. Então, se eu tiver a honra de governar o povo de Pernambuco, eu vou colocar não só a articulação que já tem em Brasília, no parlamento e nos ministérios, mas eu vou também ajudar na articulação com os governadores, para limar as diferenças que há. Porque muitas vezes a reforma tributária ela é detida porque há uma reação muito grande dos governadores. Então, eu vou poder ajudar Pernambuco a voltar a ter liderança no cenário político, coisa que ele perdeu muito nos últimos 4 anos. Nos últimos 10 anos, o país, e Pernambuco não foge desse contexto, viveu um grande momento de euforia com a Copa do Mundo. Porém, se passou 4 anos posteriormente, já tivemos outra Copa do Mundo e muitas obras estão aí como esqueletos. O que é que você vai fazer, sendo governador, para retomar essas obras, ou você vai pensar num plano B em relação a elas? Você disse bem, meu querido Cauê, nós estamos vivendo quase que uma ressaca cívica, né? Tivemos muitas esperanças. Veja Pernambuco com aquelas obras estruturadoras. Integração da Bacia de São Francisco, Transnordestina, a própria refinaria, o polo automobilístico, que eu ajudei muito o Eduardo Campos, quando eu era secretário de governo, a criar as condições para que a Fiat fizesse seu investimento, não no México. Naquele momento nós estávamos disputando com o México, não era com outro estado. E nós ganhamos, nós trouxemos juntos, com toda a mobilização que Pernambuco fez, liderada pelo governador Eduardo Campos, do qual eu tive a honra de ser secretário de governo. Só que de 3 anos e meio para cá, Pernambuco não teve grandes investimentos.
Está na hora de nós retomarmos essas obras. E aí não basta ficar só reclamando e terceirizando a culpa, etc. É preciso saber o que é que nós podemos fazer. E eu estou dizendo que eu sei como fazer essa articulação em Brasília, não só no setor público, mas também com o setor privado. Eu, quando coordenei a campanha, o programa de governo da campanha de Eduardo e Marina, eu aprofundei muito o diálogo com setores privados nacionais. E sei exatamente o que eles precisam para voltar a investir. O investimento hoje está ficando na Bahia ou está passando de avião e pousando em Fortaleza. É preciso que esse investimento venha para o Recife. Nós temos uma vocação natural pelo nosso porto digital, pelas universidades como a Católica e a Universidade Federal de Pernambuco, pela criatividade do povo de Pernambuco, pelo maior capital humano que Pernambuco tem. Então, Pernambuco tem, por definição, por vocação histórica, a capacidade de voltar a atrair investimentos. E para isso, Cauê, é preciso não só articular o setor privado, o setor público em Brasília, o governo federal, etc., mas é preciso até ter diálogo internacional, o que ao longo da minha trajetória eu tive a oportunidade de construir. E quero colocar esse trânsito internacional e nacional que a vida me propiciou a favor de Pernambuco para criar mais oportunidades para mais pernambucanos. Oportunidades que o destino me deu. E eu estou agora procurando retribuir, ajudando Pernambuco a sair desse estado em que ele se encontra, de muita letargia, de muito desânimo. É preciso também, nessa atração de investimentos, você saber fazer modelagens criativas. Vou lhe dar um exemplo das estradas. Tem uma dada do estado de Pernambuco está com as estradas destruídas e as cidades do interior, elas se sentem isoladas. E elas perguntam, Maurício Randes, se você for governador, o que é que você vai fazer para integrar mais o desenvolvimento? Não é parodiando o Washington Luiz, que lá atrás disse que governar era construir estradas. Mas também você não integra o estado de Pernambuco se as cidades ficam sem estradas para conectá-las. Então nós vamos ter que ter muita criatividade na engenharia. E eu, como professor de Direito, estudei muito um mecanismo de financiamento que chama-se Project Finance, financiamento de projeto. Foi um mecanismo de atração de investimentos desenvolvido sobretudo pelos ingleses, que viabilizou as grandes ferrovias na Revolução Industrial, que viabilizou grandes obras como o Canal da Mancha, que liga a Inglaterra ao continente europeu. Qual é o conceito? É que você atrai investimentos a partir da condição que o investidor tem de saber que vai ter receita. Então, se ele vai ter receita, que nós em direito chamamos recebíveis, ele vai ao mercado financeiro e contrata financiamento para fazer aquela obra. O que é que eu vou fazer como governador de Pernambuco se tiver essa honra? É de recuperar as estradas de Pernambuco e construir uma série de outras que precisam ser construídas ou duplicadas através de mecanismos como o Project Finance inventados pelos ingleses. Então, por exemplo, para as rodovias aqui, nós estamos propondo uma ideia muito simples e criativa, mas que vai viabilizar muitos investimentos, que é, quando o Estado for fazer a licitação, ele licita tanto a construção quanto a manutenção, por 20 anos. Então, aquele contrato que ele tem de manutenção por 20 anos, gera a expectativa legal e correta de recebíveis, que o Estado vai pagar. Então, com este contrato, com estes recebíveis, a empresa que ganhar a licitação vai poder captar recursos e vai fazer a construção e vai dar a manutenção, com duas vantagens adicionais. É que a estrada vai ser melhor construída, porque se a empresa vai construir, ela não vai fazer uma estrada que na primeira chuva vai virar uma tábua de pirulitos. Ela vai fazer a estrada bem feita. Em segundo lugar, Pernambuco vai ganhar mais estradas. E em terceiro lugar, o povo de Pernambuco vai ganhar os empregos por construtoras de Pernambuco que estão precisando de obras. Então, observe que são várias necessidades, com uma solução criativa só, nós endereçamos 4 problemas. Essas melhorias, de alguma forma, passam pela privatização dessas estradas, candidato? Não precisa. Você pode fazer a obra pública, faz a licitação, uma empresa que espera pernambucano, vamos colocar critérios que incentivem as empresas pernambucanas a participarem desse grande programa rodoviário que o governo Maurício Randes, se Deus quiser, vai poder fazer em Pernambuco. Você vai ter as empresas construindo e as empresas não necessariamente precisarão ter concessões para pedágio. Mas nós não podemos também ter ideia fixa contra modelo nenhum. Se determinado trecho se revelar rentável, por exemplo, para recuperar a parte da BR-232, se no debate com a opinião pública de Pernambuco, e ouvindo todos interessados, não só os setores mais favorecidos que têm mais acesso aos governos, mas ouvindo a sociedade civil, ouvindo o movimento popular. Eu recebi em Caruaru, numa palestra que fiz lá
no fórum de 10 entidades puxadas pela Associação Comercial, a sugestão de fazer, sim, concessão para recuperar trechos da BR-232 com a cobrança de pedágio, mas com uma isenção para os carros até 1.500 cilindradas, com isenção para os ônibus que ofertam transporte público coletivo de massas. Então, nós não temos preconceitos, nós vamos ter inovação. Nós vamos reconstruir Pernambuco com muita criatividade, mas, sobretudo, com a humildade que o diálogo democrático obriga. Então, não é achar que um candidato a governador ou um governador tem ideia pronta para tudo. Não, nós temos ideias criativas, porque vimos aqui com experiência de vida pública, de vida privada. Eu acho que também uma diferença dessa minha candidatura, que não é uma candidatura de um político convencional, é que eu já tive dos dois lados do balcão, Vandeck. Tanto eu já tive na sociedade civil, como dirigente da OAB, como advogado dos sindicatos de trabalhadores, da Central Única de Trabalhadores, como eu já tive do lado de governo. E dentro de governo, eu já tive como secretário, fui secretário de Assuntos Jurídicos de João Paulo, no Recife, fui secretário de governo de Eduardo Campos, aqui no estado de Pernambuco, mas já tive também no parlamento, por 3 anos, eu fui deputado federal, quase sempre estava naquelas listas, entre os 10 deputados federais mais atuantes de todo o país. Então, eu já vi o mundo dos dois lados. Eu já vi o mundo do lado público, seja no parlamento, seja no executivo. E já vi o mundo do lado privado, seja na sociedade civil, seja também trabalhando em empresas privadas. E recentemente estive na Organização dos Estados Americanos, trabalhando com direitos humanos, com o empoderamento dos setores mais vulneráveis de todos os 35 países das Américas. Trago também, portanto, esta experiência internacional para servir o povo do meu estado. Em relação à segurança pública, a população recifense e pernambucana em geral, porque é algo que também já chegou em forte no interior, tem muito receio da violência, seja no ônibus, no coletivo, com assalto, seja no próprio sinal, você no seu automóvel particular. O que fazer para mudar esse sentimento do pernambucano? Em primeiro lugar, envolver de verdade todos os segmentos da sociedade. Né? É preciso revigorar esses pactos, essas instâncias em que as pessoas não sejam só figurantes, em que os segmentos da sociedade civil... Por exemplo, a violência hoje, ela é seletiva. A violência, ela é potencialmente ameaçadora de todos, mas morrem mais negros, jovens, da periferia das grandes cidades. Então, nós temos que colocar as entidades que representam verdadeiramente esses setores que são mais vulneráveis, para que eles participem ativamente da concepção das soluções. Né? Ainda outro dia estive em Serra Talhada e na semana anterior eu tinha tido um feminicídio violentíssimo. Né? Então, nós vamos ter que ter olhar diferenciado para os segmentos que são mais atingidos pela violência. Então, isso é um ponto primordial. O segundo ponto é investir mais em tecnologia. É preciso valorizar tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, mas investir mais em aparelhamento, em tecnologia, para que a gente possa ter atividade tanto de prevenção quanto de repressão qualificada. E precisamos ter soluções inovadoras. Por exemplo, é preciso insistir, sim, em construir mais unidades prisionais descentralizadas. É preciso humanizar os presídios. E a primeira experiência que não foi bem sucedida de PPP para o presídio de Itaquitinga não nos deve inibir para ter soluções criativas, porque só o dinheiro do Estado, ainda com algum aporte da União, não é suficiente para humanizar os nossos presídios. Então, nós vamos construir unidades descentralizadas em vários municípios, utilizando inclusive a velha estrutura das cadeias públicas municipais. Nós vamos sim aprimorar o modelo de PPP para trazer mais dinheiro privado, para abrir mais vagas penitenciárias e vamos envolver a sociedade civil na solução para os problemas de segurança pública. Não existe solução mágica, mas existe sim uma outra abordagem com mais tecnologia e com mais investimento. Candidato, nessa área de segurança pública, nós temos um problema grave que antigamente era mais ou menos localizado em São Paulo e no Rio e que está se expandindo pelo Nordeste. A gente tem um caso do Ceará, onde há facções do crime organizado que já estão depredando os prédios públicos, já estão matando agentes públicos e que esse crime organizado,
está em expansão pelo Nordeste. Como é que o senhor pretende atacar essa questão do crime organizado, dessas facções do crime organizado? E até completando, vem muito com a questão das drogas, né? Combate às drogas, as fronteiras do país que não estão totalmente fechadas, esse tipo de contrabando, as armas que chegam ilegalmente dentro do país. Ou seja, vocês estão colocando com muita clareza, não é um problema nem de fácil solução, nem de solução apenas dos governadores. Mas é verdade que um governador pode fazer muito. Em primeiro lugar, envolvendo toda a sociedade. Em segundo lugar, investindo muito em inteligência, em tecnologia. Não basta você ter câmaras, é preciso você ter estruturas que, a partir das imagens que são conectadas, você possa providenciar as soluções. Então, vamos sim forçar uma maior participação do governo federal nos recursos para a segurança pública, vamos envolver a sociedade civil e vamos investir muito em tecnologia para poder ter cada vez mais a capacidade de prevenção. Mas sem fazer falsas promessas, porque sabemos que segurança pública é um problema nacional. Só que Pernambuco perdeu muita força política relativa no contexto nacional. Pode apostar, o governo Maurício Randes vai recuperar a força política que Pernambuco historicamente teve. E na segurança é um dos pontos onde eu vou mais reivindicar dinheiro federal. Na semana passada, para uma plateia de professores, o senhor comentou que a educação de Pernambuco, apesar de ter níveis de qualidade boa, mas precisava ser mais igualitária a todos. Porque nem todas as escolas têm o mesmo padrão de excelência de algumas outras. Como fazer isso, já que a rede estadual é tão gigante? Nós vamos levar este modelo de escola integral, de escola semi-integral, para as 1.050 unidades. Hoje nós temos um modelo que está na direção correta, da escola integral ou semi-integral, mas que ainda é muito limitado. Ela abrange 378 escolas. Então, fica um estudante de primeira classe e um estudante de segunda classe, né? No meu governo, vai ser a obsessão. E eu sei como cavar recursos federais. Então, nós vamos ter um protagonismo nacional maior do que nós temos hoje. Conheço os caminhos de Brasília, porque fui líder da bancada do governo do presidente Lula e trabalhei em Brasília como deputado federal em 12 anos. Então, eu vou trazer muito mais recursos do que Pernambuco está trazendo, para que nós possamos universalizar o modelo da escola integral e da escola semi-integral. E nós vamos cada vez mais envolver a comunidade. A educação pública não é um assunto apenas de professores e alunos, é de pais e das entidades da sociedade civil. Nós hoje temos algumas conquistas feitas pelo governo Eduardo Campos, pelo governo Paulo Câmara, mas nós temos que avançar muito, porque alguns sinais já nos preocupam. Nós, às vezes, temos indicadores positivos quando estão entrando no indicador a questão da repetência, né? Então, nas escolas de Pernambuco há um índice de reprovação muito menor do que em outros estados. Isso é só um indicador. Quando nós vamos ver, por exemplo, índices na matemática e no português, que são disciplinas essenciais para a formação dos alunos, Pernambuco está ficando em 11º lugar, em 13º. No meu governo eu vou atacar essa questão da qualidade em matérias essenciais como português e matemática. Está ocorrendo, então, a máquina para obtenção apenas de nota, de índice? Já há uma deterioração na qualidade da educação de Pernambuco. No meu governo eu vou reverter isso, porque eu sou umbilicalmente ligado à educação. Eu sou um professor de direito e só acredito em soluções que passem pela educação. Quer dizer, a gente, em relação à educação, o ensino médio tem conseguido índices muito bons. É o primeiro lugar no ranking nacional. Mas o ensino fundamental, que são aqueles prestados pelos municípios, ele enfrenta muita dificuldade. No seu governo, como é que o senhor vai conseguir ajudar as prefeituras a melhorar o ensino fundamental? André, que nosso programa de governo está sendo construído exatamente nessa direção. Não dá para o governador dizer, a responsabilidade legal, direta do Estado é com o ensino médio. E aí eu faço vistas grossas para a base do ensino médio, que é o ensino pré-escolar e o ensino fundamental 1 e 2. É claro que muitos municípios, paupérrimos que são, não tem como providenciar isoladamente uma boa educação no ensino pré-escolar e no ensino fundamental 1 e 2. Então, no governo Maurício Randes, nós vamos ter obsessão
para apoiar os governos municipais, não só com recursos, mas com treinamento, com envolvimento da comunidade, com captação de tecnologia, que possa fazer com que, desde o ensino fundamental, a rede oficial trabalhando em Pernambuco propicie boas condições de ensino. Então, as pessoas que tiverem no ensino fundamental 1 e 2, um ensino de mais qualidade, vão chegar para o ensino médio, que é a responsabilidade precípua do Estado, com mais qualidade. Então, isso aí é um compromisso de morte que eu faço. Se vier a governar Pernambuco, não deixarei os municípios isolados. Eles terão todo o apoio do governo estadual e a minha capacidade de articulação de recursos em Brasília para apoiar a rede municipal de ensino, para que no ensino fundamental os estudantes já venham com qualidade para o ensino médio. Sem dúvida, em 4 anos de governo, nós vamos dar um grande salto na qualidade do ensino fundamental 1 e 2, começando, aliás, desde o pré-escolar. O Nordeste, e Pernambuco não foge desse contexto, é historicamente refém das condições climáticas. E estamos vivendo mais um período de estiagem forte, e o sertanejo, também os habitantes do Agreste estão sofrendo bastante. Como resolver definitivamente essa questão? Temos exemplos de países como Israel que conseguem tratar isso, e são exemplos de tecnologia e que não dependem da água brotar do nada. Como Pernambuco deixar de ser refém dessa situação? Em primeiro lugar, recuperando o protagonismo de Pernambuco no plano federal. O atual governo não tem muita força em Brasília. E para ter força em Brasília, não é obrigado a ser aliado do presidente da República. É preciso ter experiência política, é preciso ter trânsito no Congresso Nacional. Os 12 anos que passei como deputado federal, liderando a bancada, presidindo a principal comissão da Câmara, me permitem um trânsito em Brasília, seja qual for o governo, que eu vou reverter para trazer mais recursos para Pernambuco. Mas, em segundo lugar, é preciso ter mais criatividade. Não é? Nós temos soluções que são usadas. Nós estamos, inclusive, dialogando com a experiência de Israel, da dessalinização, porque houve saltos tecnológicos recentes ao nível mundial que vão tornar economicamente viável a utilização da água do mar, como se faz em Israel, para o consumo das pessoas, das empresas, e na agricultura e na pecuária. Então, nós estamos dialogando também até para ver soluções mais audaciosas, como essa, de utilizar a água do mar para transpor para regiões que não têm muita água. Mas nós vamos continuar também usando a nossa força política, a nossa articulação que construímos em 12 anos em Brasília, para avançar obras como a integração da Bacia de São Francisco, que hoje está paralisada. Outro dia fui à Serra Talhada, ele partiu o coração. Você vê aquele canal, a obra de cimento construída e não está funcionando, né? Então é preciso mais força política, é preciso saber, é preciso conhecer mais os caminhos de Brasília. Isso aí eu posso dizer ao povo de Pernambuco, a vida me propiciou essa oportunidade de entender como é que as decisões são tomadas em Brasília. E aí eu vou retomar obras como essa da integração da Bacia do São Francisco e vamos também ampliar soluções às vezes mais simples, como os programas de cisternas, que precisam ser acelerados. Candidato, onde é que um pobre entra no seu programa de governo? Entra, em primeiro lugar, porque nós estamos construindo políticas para a educação, para a saúde, para a segurança pública, para a geração de emprego, que vão melhorar a vida, sobretudo, dos mais desfavorecidos. A nossa grande preocupação, enquanto governador de Pernambuco, se tiver essa honra, é justamente de melhorar as condições de vida das pessoas mais desfavorecidas. Aliás, Vandeck, a minha vida toda foi a opção preferencial pelos pobres. Desde quando eu comecei, ainda na Faculdade de Direito, no movimento estudantil, estagiando para a Comissão de Justiça e Paz de Dom Helder Câmara. Tive a honra de trabalhar no momento que ainda era ditadura militar, defendendo os movimentos sociais. Depois, trabalhei durante mais de 20 anos advogando para os sindicatos de trabalhadores. E agora, se tiver a honra de governar Pernambuco, eu vou trabalhar com as organizações da sociedade civil, atraindo investimentos para gerar emprego e melhorar as condições de vida da nossa gente. Então, vamos centrar o nosso governo também em combater todas as discriminações, como eu fazia lá na Organização dos Estados Americanos. Eu trabalhava em programas de combate a discriminações aos negros, aos homossexuais, aos indígenas, às pessoas idosas,
as pessoas com deficiência. Então, combate às discriminações, a igualdade de oportunidades aos desfavorecidos, isso não vai ser sequer uma prioridade, vai ser mais do que uma prioridade. Vai ser uma obsessão do governador Maurício Randes. Candidato, como os demais entrevistados que teremos aqui, o senhor tem direito a 1 minuto de considerações finais sobre o que o senhor tem a dizer ao povo pernambucano. Eu queria agradecer ao Diário de Pernambuco e à Universidade Católica de Pernambuco por estarem propiciando o bom debate. Quero dizer que nós estamos vivendo um momento de transição na política. Esses grandes palanques, essas grandes estruturas, às vezes são até um assinte à pobreza do povo. Nós temos uma coligação com 3 partidos e 2 homens e 2 mulheres, para sinalizar também a igualdade de gênero. Então, eu, candidato a governador, Isabela de Roldão, candidata a vice-governadora. E temos 2 senadores, Silvio Costa e Lídia Brunes, um homem e uma mulher disputando ao Senado. Então, nós estamos com uma coligação muito mais homogênea, que está procurando renovar os métodos de fazer política. Porque a renovação da administração começa com a renovação na articulação política. Então, nós temos uma proposta nova para Pernambuco e juntamos pessoas que sabem a que vem fazer. Porque já fizemos, quando tivemos a oportunidade de participar, seja do governo, seja do parlamento, seja do setor privado. É essa experiência, mas a renovação na política que nós representamos, que nós estamos oferecendo ao povo de Pernambuco. Obrigado, Maurício Randes. Boa sorte nessa campanha eleitoral. Obrigado também aos internautas que acompanharam essa transmissão. E daqui a pouco, às 11 horas, teremos o outro candidato ao governo do Estado, Júlio Lócio, nos acompanhando aqui em mais uma entrevista.